O Expressão Nacional está de volta. Hoje a gente debate a reforma eleitoral e a reforma política. Temos uma pergunta aqui da nossa plateia. Você é de que universidade? Boa noite, eu me chamo Anderson Lima, sou professor do curso de Direito da Universidade Católica. Registrar que também contamos com a presença dos estudantes do curso de Direito da Universidade Católica. A minha pergunta é direcionada ao deputado Ivan Valente, no tocante à questão da extinção das coligações partidárias. A extinção das coligações partidárias não poderia dar aso a discussões, a fundamentação da criação da federação partidária, já que seria uma forma dos partidos efetivamente trabalharem em conjunto no tocante à questão política nacional? Eu vou com a sua graça? Anderson, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu quero fazer uma provocação aqui aos meus colegas do PT, de muito tempo, que eu estou achando o seguinte, que eles evoluíram bastante para o financiamento público. O PT sempre defendeu o financiamento público de campanha, e depois ele partiu para o financiamento privado. E nas coligações também, né, o que aconteceu é o seguinte, antigamente nós tínhamos um grupo de afinidade, mas hoje existe uma amplitude, né, Fontana? Então você pode fechar com o partido do Maluf, do Collor, etc. E isso é uma evolução, eu estou entendendo isso como uma evolução política que nós temos que ter. A mesma coisa é essa questão. Fim das coligações vai facilitar isso. As federações é uma tentativa de deixar uma janela. Mas a proposta de federação é 4 anos. Então você teria que manter esse mesmo grupo durante os 4 anos. Só um ano antes é que, que eles poderiam mudar de partido. Quer dizer, deputado Ivan Valente, isolar a coligação. A coligação continuaria existindo para efeito do quociente eleitoral. Os partidos se juntam para conseguir mais votos, para conseguir chegar no parlamento. Exatamente. Agora, chegando aqui com a federação, obrigatoriamente ficarão 3 anos juntos. Existe a consistência. Então, eles pensam 2 vezes antes de formar a coligação lá atrás. E aí é obrigatório que essa federação permaneça. Mas essa é uma ideia ainda que não está desenvolvida, na minha opinião. É apenas uma sugestão política. Eu diria que o melhor mesmo ainda é a não coligação, entende? A exposição programática dos partidos. Agora, se os partidos têm algum grau de afinidade política e prática, então não haveria problema em formar a federação. O problema é que o perigo da deformação continua na ordem do dia. E é por isso que eu acho que a identidade programática dos partidos e das coligações ou das federações, ela deveria prevalecer como interesse público, senão vira política de conveniência. E isso é o que acontece hoje na vida pública. Entende? É por isso que o eleitor se sente enganado. Eu acho que a gente não deveria aceitar esse tipo de coisa. O senhor, deputado Ivan Valente, provocou aqui os outros debatedores e agora eu vou provocar os 3, porque tem o Francinésio Couto, que fala da Bahia. Ele diz que tudo o que discutem sobre reforma política é balela. Ele critica e quer ver os deputados mexerem nas despesas de gabinete, despesas com assessores, viagens diárias, etc. Ele diz que é absurdo o custo de deputados e senadores no Brasil. Qual a resposta? Francinésio Couto. Francinésio, deixa eu te colocar uma coisa com enorme franqueza. Se nós temos algum problema para resolver no sentido do custo de um parlamentar, nós até podemos resolver, mas com toda franqueza, eu acho que tu estás adotando uma postura um pouco ingênua. O problema central da democracia no nosso país não é o custo do assessor de um deputado. Aliás, isso é um custo da democracia, como é um custo de qualquer outra atividade. O problema central da democracia brasileira é que nós precisamos ter mais representatividade, mais independência de quem exerce o poder em nosso nome. Até porque a política, ela define o nosso salário, o nível de empregos que nós vamos ter, se as universidades vão estar melhores ou piores, se os hospitais, postos de saúde, estradas ou não melhor. Então, nós temos que reformar o sistema político brasileiro para que ele seja melhor do que ele é hoje. E eu quero brincar com meu amigo Ivan Valente também, que este exemplo que o Ivan deu, do meu ponto de vista, só reforça a defesa do financiamento público de campanha, porque o PT sempre defendeu o financiamento público de campanha, continua defendendo, mas infelizmente por termos um sistema como nós temos,
como esse que nós temos, quando o PT passou a ter uma chance real de chegar ao governo, ele teve que financiar sua campanha também buscando mecanismos deste financiamento privado. E isso tem um custo. E isto político. não é o ideal, porque eu sempre digo assim que coisa boa quando a gente eleger um governador do estado e perguntar para esse governador quem financiou a sua campanha, governador. E ele responder quem financiou foi o povo do meu estado. Ou a presidente da República dar a primeira entrevista, os brasileiros e a presidente Dilma, que acabou de ser eleita. Quem financiou a sua campanha, presidenta? Foi o povo brasileiro. Eu vou pedir a participação do Marcelo Amaral, do Rio de Janeiro, ele que está assistindo, ou melhor, ouvindo, acompanhando pela Rádio Câmara. Marcelo, você nos ouve? Sim, estou ouvindo muito bem. Marcelo, você tem uma pergunta para o deputado Rubens Ottoni e quero agradecer a sua participação aqui, você que sempre acompanha o Expressão Nacional. Qual que é a pergunta? Boa noite, senhores excelentíssimos deputados. A minha pergunta é sobre o voto distrital misto, que, de certa forma, já foi provado que é o melhor voto. O voto distrital misto, para quem não sabe, seria a metade dos votos seria em lista fechada, mas que o deputado colocou que é o modelo belga, e a outra metade seria por distritos, né? Então, ou seja, e todos os vereadores seriam eleitos por voto distrital e os deputados federais e deputados estaduais seriam eleitos por voto distrital e a outra metade por lista fechada. Eu queria perguntar por que essa proposta não é posta em andamento, como o Senado não colocou, e por que a Câmara não coloca essa proposta em votação para os deputados. Marcelo, boa noite. Marcelo, essa discussão que esse ponto de vista que você coloca está em debate na Câmara. Até eu citei aqui anteriormente. Nós temos o debate sobre o voto na lista pré-ordenada e temos também, e falei aqui, que o financiamento público de campanha, ele também é possível acontecer dentro do voto distrital. E eu não sou daqueles que defendem o voto distrital. E por que eu não defendo? Apesar de parecer simpático para a população, parecer que se aproxima mais da comunidade, o voto distrital ele é um voto majoritário. E ao ser, o que é um voto majoritário? É um voto que não dá o direito à proporcionalidade. Então, ele é menos democrático, porque cada distrito vai eleger apenas um. Quer dizer, deputado Ottoni, no voto majoritário, o desperdício de votos é maior, é isso que o senhor está dizendo? Nós vamos ter também um sistema onde, vamos supor, num estado onde nós temos 8 distritos, nós corremos o risco de um partido que tem 51% dos votos ganhar a eleição nos 8 distritos. Então, ele, com 51% dos votos, fez todos os deputados daquele estado. E um partido que, teoricamente, teve 49% dos votos em cada distrito, não vai fazer nenhum deputado. Isso é democrático? Eu não vejo como democrático, porque quem teve 49% dos votos não seria representado. Essa é a crítica que eu tenho ao voto distrital. Agora, você pode ter, numa composição, ao se buscar uma mediação, buscar um voto misto, um sistema misto, onde você tem a lista pré-ordenada e também o voto distrital. A lista fechada com o voto distrital. Eu tenho uma pergunta da plateia, depois, em seguida, eu vou para o senhor. A pergunta para o deputado Henrique Fontana, e é de que universidade? Boa noite, meu nome é Esther Lima. A minha pergunta, eu sou de Ciência Política da UDF, primeiro semestre. A minha pergunta é para o deputado Henrique Fontana. Sobre a questão da lista. No Senado, existe uma preocupação da bancada feminina, mas parece que já entrou no consenso da participação delas nessa lista. Mas na Câmara, a bancada feminina está muito preocupada com a sua participação nessa lista. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor vai abordar essa situação, porque elas querem uma participação de 50% nessa lista. Só lembrando o seu nome? Esther. Esther. Só lembrando que hoje a gente tem uma cota para mulheres que é de 30%, mas que nunca ela é atingida, nunca é preenchida. Esther, boa noite. A tua pergunta, ela nos remete a uma reflexão evidente. Nós temos uma Câmara Federal hoje com 513 deputados e desses 513, apenas 43 são mulheres. Então está claro que nós precisamos fazer um esforço
no sentido daquilo que se chama uma ação afirmativa, ou seja, ampliar o espaço para a participação da mulher no parlamento. Eu não vou colocar no relatório uma lista como o Senado colocou, de um homem e uma mulher. Porque se eu colocasse isso, eu estaria fazendo a tese acadêmica aquela, que todo mundo pode achar bacana, correta, etc., e eu perco a votação no plenário. O plenário da Câmara Federal não aprova uma lista que seja paritária, um homem e uma mulher. Mas por quê, deputado? Porque tem uma predominância muito grande de homens. Então, a minha inclinação é dar um passo de reforma nesta direção que tu, e corretamente, o movimento de mulheres reivindica no país inteiro. Ou seja, passarmos por um momento de a cada 3 pessoas na lista, uma ser mulher, e com isto fazer crescer o número de mulheres no parlamento brasileiro e encontrar o número de votos para aprovar. Porque isso é uma coisa bonita da política. Não adianta eu fazer um relatório que eu ache mereça o aplauso de todas as mulheres, eu fico no relatório e a próxima eleição vai ser do mesmo jeito que ela é hoje. Com poucas mulheres eleitas, financiamento privado, portas abertas para a corrupção, continua as coligações proporcionais, falta fidelidade, ou seja, continua esse sistema cheio de defeitos que nós temos hoje. Então, a minha ideia é, no relatório, atender parcialmente esta reivindicação. Eu só não entendo como, com tantas sugestões que foram apresentadas aqui, financiamento público e a questão das mulheres, que foi apresentada agora, como que a gente não fecha a lista? Porque são 2 propostas que só funcionariam ou seriam mais eficientes com a lista fechada. Eu vou chamar o Célio Borba, de Curitiba, que é um telespectador que sempre acompanha o Expressão Nacional. Célio, você está na linha? Célio está na plateia? Célio está aqui, então. Célio, sua pergunta. Boa noite a todos aqui da TV Câmara, os senhores deputados federais. Quero, antes de tudo, parabenizar essa emissora pela liberdade de expressão, democracia e transparência que transmite a todos nós, cidadãos brasileiros. Nós é que agradecemos que Muito você obrigado. veio até aqui. Eu sou de Curitiba, no estado do Paraná, e eu elaborei essa pergunta via e-mail desde Curitiba. Até que ponto é interessante para um país de dimensões continentais como o Brasil haver voto de legenda, mas como foi relativamente respondido inicialmente no programa, gostaria que abordassem a questão do voto na suplência. No Senado Federal, aqui no Congresso Nacional, existe voto de, se um senador da República necessita se afastar definitivamente, ou outras questões de doença ou viagem, assume um suplente que o cidadão nunca viu, não sabe quem é, não elegeu, não votou, não sabe o passado, a história do cidadão, e muitos suplentes estão aqui no Senado Federal da República, e o cidadão eleitor do Paraná, lá da Bahia, de Roraima, enfim, não sabe que quem está legislando, ou legislando entre aspas até muitas vezes, né? Eu acho que essa questão tem que ser abordada. Na minha questão pessoal, eu acho que devia de acabar com esse voto de suplência. Qual dos deputados responde, então? O deputado Ivan Valente? Em primeiro lugar, o Senado votou, inclusive, aqui na lista deles, a eliminação do segundo suplente. Eu achei realmente... O que é insuficiente. Né? Absoluta, não só insuficiente, eu achei assim, uma sinalização tão tímida que era melhor não fazê-la. Que é o suplente, se você fizer um levantamento dos suplentes que foram indicados, uma boa parte dos suplentes são financiadores da campanha dos senadores. Já começa por aí, né? É péssimo. Então, é o interesse econômico, em primeiro lugar, né? Porque o senador depois vai querer assumir uma secretaria, ou vai ser governador, sei lá o quê, ou um ministério. Então, segunda questão, eu acho que o Senado da República do Brasil e a questão do debate sobre o unicameralismo precisa vir à tona. Entende? Sobre a Federação Brasileira. Porque nós não podemos mais continuar com esta representação que o Brasil tem. Ela está errada. Então, a federação já está representada por 3 senadores por cada estado e não deveria ter suplente, minha opinião. E os estados, né, nós temos uma proporção e uma regra absurda que também é federativa. Então, um estado que tem 300 mil eleitores elege no mínimo 8 deputados. E um que tem 30 milhões de eleitores elege 70.
que vale dizer que o voto de Roraima vale 16 vezes mais do que o voto de São Paulo. Isso é um absurdo. Então, isso viola, inclusive, o princípio republicano, cidadão, um voto. Né? Então, e o Senado assumiu prerrogativas, na minha opinião, que não são a discussão das questões da federação, mas ele virou uma casa revisora de tudo que se discute na Câmara dos Deputados, que é o poder eleito diretamente para o povo. Eu aproveito a sua pergunta para fazer esse debate. Então, tem países, inclusive, que propõem a eliminação do unicameralismo, mesmo o Brasil sendo uma república federativa. Mas é uma república federativa que tem algumas diferenças. Temos outra pergunta, deputado. Preciso prosseguir já pedindo a interferência. Eu tenho uma pergunta da plateia, é para o deputado Henrique Fontana. Gostaria de agradecer de novo ao Célio Borba por ter vindo até aqui. É um telespectador que sempre acompanha o Expressão Nacional, ter vindo apresentar perguntas aqui pessoalmente aos deputados. E quero, então, pedir a próxima pergunta da... Eu queria a sua identificação na plateia. Boa noite a todos. Meu nome é Ivone Lobato, eu sou acadêmica do curso de Direito da Universidade Católica de Brasília. Nós vimos desde o início do programa aqui as questões levantadas acerca dos partidos políticos, de como será conduzido esses processos, a questão dos financiamentos da campanha. Desde há muitas décadas se ouve a questão de reformulação das estruturas partidárias do Brasil. Quando nós olhamos para os partidos que aqui postos estão, a gente contempla uma verdadeira colcha de retalho. Essa é a grande verdade. Os partidos pequenos querendo ascender e os grandes barrando essa ascensão. E o deputado Ivan Valente, para quem eu dirijo a minha pergunta, eu gostaria de saber o que a comissão, enquanto proposta, tem trabalhado e tem acatado, ouvido, e recepcionado essas reformulações. O que efetivamente vem ser feito dentro dessa proposta de reformulação, da reforma política, no que diz respeito aos partidos. O que efetivamente será feito? Serão diminuídos os números de partidos, os partidos pequenos eles tendem a fundir-se a outros, e essa proposta, né, de elaboração de uma estrutura maior, cabe aos partidos pequenos essa ascensão ou eles serão verdadeiramente eliminados? Eu acho que vale também a opinião dos relatores, já que eles que decidem o que exatamente será incluído no relatório. Se o deputado Ivan quer responder primeiro, depois a gente... Tanto faz. Eu só queria colocar, a sua pergunta é muito interessante, porque teve um debate da cláusula de barreira. Né? Então, o PSOL, inclusive, é um partido que nasceu, como vocês sabem, de uma divergência, uma dissidência do PT. Né? E foi uma divergência programática, ideológica. Né? Então, não foi uma saída fisiológica, nós saímos para ir para a tempestade, para sobreviver. Né? Então, foi uma saída digna, uma saída para você construir um projeto. Para nós, era a manutenção da coerência política. Né? Então, e aí, quando nós nos elegemos, em 2006, tinha se estabelecido uma cláusula de barreira, que era eleger no mínimo 5 deputados, né, em vários estados da federação. E nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal nos deu razão, né, para essa questão. Mas essa questão de acabar com os partidos menores continua, a pressão continua. Eu quero dar um exemplo, porque nessa época que nós fomos ao Supremo, por exemplo, o PRONA, do deputado Enéas, que fez 1.500.000 votos, se fundiu com o PL, produzindo o PR, né? E vários outros saíram correndo para se fundir. Nós não. Nós falamos, nós queremos continuar como um projeto programático, ideológico, né? E isso mostrou novamente agora que nós temos uma história, um projeto. Então, o problema do Brasil não é o número de partidos, mas é a qualidade dos partidos políticos, né? O que eles expressam. Então, eu diria que são poucos os partidos que são programáticos, são ideológicos, que têm uma coisa chamada militância política, que é
o trabalho generoso, voluntário e consciente daqueles que aderem às ideias do partido e que numa campanha eleitoral fazem a campanha de forma voluntária, que é o debate que já surgiu na plateia sobre o cabo eleitoral. Essa é uma coisa que tinha que ser eliminada, né? Porque não deveria ter o cabo eleitoral pago. E isso está relacionado com o financiamento público também. Deputado Henrique Fontana então, isso tudo mostra que nós deveríamos avançar nessa direção. Primeiro, acho que aproveitando esta pergunta que aborda um ponto fundamental da democracia, eu acho que é uma perda de tempo se falar em cláusula de barreira, por exemplo. A sociedade tem que escolher que partidos devem existir ou não. Se um partido não tem votos e ele não elege nenhum parlamentar, ele não existe por decisão democrática da sociedade. Não é uma lei que determina se é bom ou ruim termos muitos ou poucos partidos, né? E eu queria aproveitar a pergunta do Célio, que me deu vontade de falar na hora. Eu tenho uma ideia para colocar no relatório que ainda não decidimos, estamos conversando sobre ela, mas, na minha opinião, nós teríamos um sistema mais forte de representação do Senado se o senador fosse incluído nesta lista de votação que é analisada pelo eleitor de todo o país, de todos os estados. Então, o candidato ao Senado de um partido político num determinado estado seria o primeiro desta lista que vai receber ou não o voto do eleitor. A lista que recebe mais votos elege o senador e, consequentemente, aquele primeiro indicado da lista será o senador. E o suplente, automaticamente, é o segundo que está naquela lista, evitando esse tipo de arranjo que é feito hoje com suplências da forma como se dá. Temos mais uma pergunta da plateia direcionada ao deputado Rubens Ottoni. De quem é? O Emerson Fraga, da Universidade de Brasília. A minha pergunta foge um pouco da discussão formal sobre os tópicos da reforma política. Ela vai mais para o sentido da reforma política. Eu sou do Projeto Politeia, a gente simula o cotidiano da Câmara dos Deputados. A gente vem aqui uma vez por ano e traz estudantes de graduação para simular, para serem deputados. A gente percebe que as pessoas não sabem a função de um deputado, elas não sabem como tramita um projeto de lei, algumas delas não sabem nem que existe comissão temática. Então, a questão da representatividade, ela não é uma questão de educação do cidadão brasileiro, muito mais isso do que uma questão de mudar as regras. Não seria como inverter o tabuleiro ou mudar o tabuleiro para uma pessoa que nunca vai saber jogar. No caso do Brasil, hoje em dia, os eleitores votam sem saber quais são as funções de um deputado ou de um senador. Deputado Rubens Emerson, essa preocupação sua é justa, legítima, e vejo que nós, aqui no debate da reforma política, estamos trabalhando um pouco nesse rumo. Porque existe, às vezes, uma polêmica, que é o seguinte: nós não podemos, não vai adiantar fazer a reforma política, vocês estão querendo fazer tal mudança, porque hoje o Brasil não está preparado, o Brasil não tem partidos fortes. Então o Brasil não tem partidos fortes, não está preparado politicamente, então não adianta fazer esse tipo de mudança. Nós estamos pensando exatamente o contrário. Se é importante termos partidos fortes, ter uma sociedade que participa do debate político, que entende o que está acontecendo, que influencia, que participa de maneira coletiva, que discute programa, que discute projeto, que discute ideia, nós precisamos incentivar para que isso aconteça. Então nós queremos fazer regras que possam incentivar. Não se trata de impor, mas se trata de criar as condições para que a sociedade chegue nesse ponto que você disse. Com as regras de hoje, com certeza nós nunca teremos essa sociedade onde o povo esteja antenado, esteja consciente, onde os representantes aqui têm os compromissos com a sociedade lá fora. Então nós estamos buscando criar regras que fortaleçam os partidos, que permita discutir ideias, projetos, programas e incentivar o exercício da cidadania. Este é o nosso desafio. Tem uma pergunta aqui, deputado Ottoni, é de Antônio Carlos Machado Gomes, ele que é de São Luís do Maranhão. Ele se sente ridículo, nas palavras dele, porque é obrigado a votar no Brasil. Ele pergunta por que um eleitor na Europa é mais respeitado do que um eleitor brasileiro. Olha, eu não concordo. Eu não concordo também com essa ideia do Antônio Carlos, e parece que aqui cada um pode falar, mas já que ele falou a pergunta direcionada a mim, eu vejo que hoje no Brasil é muito tranquilo. Hoje se fala no voto obrigatório no Brasil, mas na verdade o voto não é obrigatório. A pessoa, no dia da eleição, se ela não quiser votar, por um motivo ou outro, ela basta justificar. Ela vai no lugar, justifica o voto, ela está legal. E se por acaso nem justificar no dia, ela ainda tem um prazo para fazer isso
E depois, se até esse prazo ela não acompanhar, ela paga uma multa irrisória. De R$ 3,50. Então, isso não é obrigatoriedade. Então, eu vejo que hoje no Brasil está aberto para que o eleitor possa exercer da melhor maneira o que ele achar, o que melhor aprouver para ele. Vocês discordam também? Discordo porque, primeiro, né, esta visão de que na Europa a democracia é boa, aqui a democracia é ruim, não me parece a mais adequada. Nós temos problemas lá, temos problemas aqui, qualidades lá e qualidades aqui. Aliás, estamos falando de reforma política e se todos nós enxergamos limites na política brasileira, erros, equívocos, problemas, nós temos que valorizar a ideia de que esses problemas não ocorrem só porque teríamos eventualmente escolhido pessoas erradas. Tem um sistema político que está gerando um conjunto de problemas. Tem uma questão estrutural que nós precisamos resolver. Senão nós vamos trocando os candidatos e a política não melhora como a gente quer, porque ela nasce de um sistema carregado de distorções. Temos uma nova pergunta da plateia, que é... Boa noite. Em primeiro lugar, meu nome é Luiz Henrique. Eu sou aluno do curso de Direito da Universidade Católica de Brasília e gostaria de fazer uma pergunta. Prezado deputado Henrique Fontana, caso seja aprovado o financiamento público exclusivo para campanhas eleitorais, de que forma ele impedirá que ocorra o Caixa 2 nessas campanhas eleitorais e de que maneira será administrado as verbas destinadas para esse financiamento? Muito importante a pergunta, Luiz Henrique, é uma dúvida que boa parte das pessoas que conversam com a gente tem. Em primeiro lugar, nós vamos ter uma lei rígida que impeça a entrada de qualquer recurso privado na eleição. Mesmo o candidato mais rico do Brasil, se for candidato a deputado federal, não pode gastar um centavo do dinheiro dele dentro da campanha. E tu vês, Luiz Henrique, a importância que isto tem no sentido de tornar mais iguais os competidores. Porque hoje a lei autoriza que um candidato a deputado federal gaste 30 vezes mais do que um outro concorrendo ao mesmo cargo. Se a pessoa burlar esta lei, ela vai correr os riscos de pagar por esta ilegalidade cometida. Tem uma série de leis, tu és estudante de direito, né? Tem lei que diz que, bom, vou dizer a mais óbvia, não se pode matar ninguém, não se pode roubar, não se pode fazer uma série de coisas. Tem gente que comete essas ilegalidades. E com financiamento de campanha é a mesma coisa. Porque às vezes tem gente que usa esse argumento para dizer como é difícil controlar a entrada de dinheiro por outra fonte, não vamos fazer o financiamento público. Aí a consequência é o seguinte, a pessoa diz, não, então que continue este financiamento privado absurdo, todo este tráfico de influências que ele gera e todas essas campanhas multimilionárias. Não, vamos corrigir o que tem que ser corrigido e fiscalizar com firmeza para que se evitem os problemas. Henrique Fontana, eu tenho mais duas perguntas para ler aqui de telespectadores que nos acompanham agora. Uma é de Jane, de Rondônia, e a outra é de Heleno, de São Paulo. A pergunta do Heleno é bem curiosa. Ele diz que fica confuso com a realidade brasileira e pede para que o Brasil copie os Estados Unidos. Ele diz que é mais fácil acompanhar a política americana com 2 partidos do que a política brasileira com 22 partidos no Congresso. A outra pergunta, que é da Jane, de Rondônia, ela pede para que as pesquisas eleitorais não sejam divulgadas até um mês antes das eleições, porque ela também fica confusa com o sobe e desce dos candidatos e disse que se sente influenciada com a divulgação muito perto das eleições. Vou responder de maneira muito rápida, assim. Primeiro ao Heleno. Eu considero a democracia brasileira melhor do que a democracia americana. Bem melhor. O sistema político brasileiro é bem superior ao sistema político americano. E segundo, eu concordo com a nossa ouvinte, telespectadora e ouvinte, que pode estar na Rádio Câmara também, de que as pesquisas hoje elas exercem um papel de induzir o eleitor a tentar votar em quem vai ganhar. O eleitor tem que votar em quem ele acredita, em quem ele tem identidade com as ideias, e não escolher o candidato que tem mais chance de ganhar, que é o pior caminho para construir uma democracia sólida.
Deputado Ivan Valente. Eu queria colocar sobre a questão da democracia americana, inclusive ligando com o voto obrigatório. Como se sabe, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E tem uma abstenção de mais de 50%. Mas lá é muito difícil votar, porque você tem que sair do trabalho, vota numa terça-feira, horário comercial. Não, mas isso aí nunca é um impeditivo se você tem a meta de votar, de eleger. Tanto que nessa eleição última do Barack Obama, foi a eleição que teve a maior projeção, porque ela que mais mobilizou no último período. Mas tem outros países também que não têm. A Colômbia, por exemplo, tem 65% de abstenção, etc. Isso não garante nada. O Brasil, inclusive, no voto, já teve voto facultativo lá na República Velha. E depois o voto se tornou obrigatório. O problema é o voto não virar uma mercadoria. Não está à venda. Isso é um elemento consciente das pessoas. Então, ou seja, a pessoa tem o direito de votar e ela quer exercer esse direito para ser parte das definições da política e do poder no país. É isso que nós devemos incentivar. Então, a democracia brasileira, desse aspecto, é bem melhor, inclusive. Eu acho que se nós acabarmos com o financiamento privado no Brasil, melhora bem mais ainda, né? E a questão das pesquisas, eu quero dizer o seguinte: eu acho que, apesar de toda a pressão da grande mídia, certamente, né, a eleitora tem razão quando ela indica essa questão, que é um mecanismo indutor dos resultados eleitorais. Inclusive, essa saturação, no último dia de eleição, você vai tendo 3, 4, 5 pesquisas na reta final que vão induzindo o voto vencedor. Então, as pessoas não votam em projetos e programas, mas em quem vai ganhar. Então, eu só queria colocar uma última coisa. Eu queria só colocar uma coisa seguinte. Eu notei que não apareceu no nosso debate uma das principais questões da reforma política, que é a soberania popular. Ninguém perguntou por que nós não reforçamos o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular e a revogabilidade dos mandatos. Isso mostra que o debate está frio na sociedade ainda, Fontana, e que nós devemos estimular isso. Mas eu vou incluir no relatório um conjunto de facilitações para a participação popular. A própria reforma política que ia ser votada no Congresso tem que ser submetida ao referendo popular. Ao referendo popular. E as grandes questões nacionais tinham que ter submetidas ou a plebiscito ou a referendo. Isso significa dividir poder, ou seja, democracia direta mais a democracia indireta, ou seja, um representante e também em questões estratégicas que o povo vote. Então, eu acho que tem uma passividade, porque não há o estímulo a que o cidadão defina se nós devemos privatizar a Companhia Vale do Rio Doce, vender a Telebrás ou votar esse Código Florestal que tem impacto sobre todas as gerações futuras. Deputado Rubens Ottoni, o senhor comenta também responde essas perguntas. Eu quero demonstrar aqui rapidamente a minha concordância com essa preocupação levantada pelo deputado Ivan Valente de que a reforma política seja uma oportunidade para que a gente avance uma discussão além da democracia representativa, avançando para a democracia participativa e também para a democracia direta. Isso é muito importante. E dizer a Jane, que fez a pergunta sobre a questão da pesquisa, que é deixar bem claro, pesquisa é um instrumento muito importante, inclusive em campanha eleitoral. Nós estamos aqui com acadêmicos da área de ciência política. É importante dizer, pesquisa é muito importante. O que nós não podemos aceitar é que a pesquisa, que é um instrumento de sondagem, de avaliação, de busca do retrato da sociedade, ele passe a ser um instrumento de indução, de influência e de desvirtuamento do processo eleitoral. Então, a pesquisa é importante, mas deve ser usada da maneira para poder ser indicativo para os partidos e para os candidatos, e não como forma de alienar a sociedade. E fora, né, deputado Rubens Ottoni, que em muitos casos há manipulação das pesquisas mesmo. Vamos dar exemplos de situações, eleições que ocorreram, em que 2 dias antes da eleição se publicava uma pesquisa que deu uma diferença no dia da eleição de 20 pontos percentuais. Fala do caso do Paraná? Diversos casos, né? E aí o que diz o Instituto de Pesquisa? Olha, houve uma mudança de última hora. Então a pesquisa, eu faço uma brincadeira, que é um produto que não pode ser testado. Vamos chamar a pergunta da plateia, deputado? Porque pode ser, inclusive, para o senhor já está falando, a pergunta é de... Eu sou o Paulo César, eu sou aluno da Universidade Católica de Brasília.
Boa noite a todos, boa noite à Rádio Câmara, também à TV Câmara, e gostaria de parabenizar pelo excelente programa, não é? A Expressão Nacional. É o seguinte, porque foi falado no poder econômico, e o meu colega aqui fez uma pergunta ao deputado, e o deputado não respondeu muito bem, porque, na realidade, seria transparência. Porque nós, como eleitores, não é certo? Nós votamos e nós queremos a transparência das verbas públicas que são utilizadas. Desculpa, qual o seu nome? Paulo César. Paulo, você se refere a que deputado? No caso, eu estava falando sobre a colocação do meu colega em relação ao deputado Henrique Fontana, certo? Então, e foi falado também sobre o poder econômico. O poder econômico, se a gente sabe muito bem, ele vem desde a época do café com leite. E essa época vem se estendendo até agora. Não é verdade? Outra coisa que me preocupa muito é com relação ao número de deputados que tem a Câmara, o número de ministros que tem no Poder Executivo, o número de secretários que tem no governo do Distrito Federal. O tamanho da máquina máquina pública. E a gente sabe que, para administrar uma quantidade enorme de pessoas assim, é meio que complicado. E a gente não vê essa administração, eficiência em causa. Então, outra é que, com relação à reeleição, a gente vê candidatos aí muito antigos, desde a época do PFL, se brincar, desde a época da Arena, que até hoje está no poder. Vamos ver a resposta, então, do deputado Henrique Fontana? Eu confesso que eu tive uma dificuldade de compreender a primeira parte da pergunta do Paulo César. Se ele se refere à transparência em relação aos gastos dos parlamentares... Não, com relação ao financiamento público exclusivo, que o deputado... a transparência tem que ser total. Essa ou seja, transparência. Aliás, a transparência ela tem que ser acompanhada pela Justiça Eleitoral. Toda e qualquer despesa de uma campanha tem que ter nota fiscal, procedência e está ali registrado. Olha, gastei 5 milhões de reais para pagar a produção dos programas de televisão. O partido gastou tanto para tal e qual situação. Né? E quanto ao desafio de qualificar a gestão pública, ele é um desafio permanente, aliás, tanto de qualificar a gestão pública como a gestão privada, porque às vezes há um preconceito contra a gestão pública. Existe eficiência e ineficiência na gestão pública e na gestão privada. Aliás, a corrupção também, quando se fala, não é uma corrupção que ocorre no setor público. A corrupção encontra um interessado do mundo privado que encontra um interessado dentro do setor público para fazer o que se chama do casamento infeliz da corrupção. Então, eu sempre chamo a atenção para isso, porque às vezes há um certo preconceito contra aquilo que é público. Aquilo que é público é muito bom e importante, assim como em muitos casos aquilo que é privado executa melhor determinadas tarefas. Deputado Rubens Ottoni concorda com a colocação do deputado Henrique Fontana? Sim, eu acho que procede e vejo que, Paulo, o desafio que nós temos, nada garante que nós vamos cercar todas as tentativas de burlar, por exemplo, uma maneira eficaz de fazer o financiamento público exclusivo de campanha. Mas cabe a nós garantir uma legislação que tenha o controle máximo possível disso, dando transparência à sociedade, mas ao mesmo tempo coibindo aqueles que querem ultrapassar os limites da lei. A gente já está no final do Expressão Nacional. Eu queria agora um exercício de realidade, né? Já adaptando o meu pensamento ao que o deputado Henrique Fontana colocou aqui, que uma coisa é o que sai da universidade, o que seria perfeitamente, idealmente resolvido e o que a gente pode, na realidade, resolver. Então, queria uma intervenção de cada um dos três aqui, bem rápida, sobre o que pode sair da Comissão Especial da Reforma Política na Câmara, começando pelo deputado Ivan Valente. Bem, o que vai sair, eu ainda não sei. Eu sei o que o Henrique Fontana está pensando como relator, né? E eu tenho muito medo que uma reforma política que não tenha pressão de baixo para cima, como eu disse antes, e ela possa virar uma pressão dos grandes partidos, né? Acabe por produzir uma reforma pior. Não o relatório do Henrique, mas a votação na Câmara, né? Porque eu sou daqueles que acham o seguinte, por exemplo,
nós tivemos aí um avanço importante que foi a lei da ficha limpa, que ela partiu de baixo, abaixo-assinado, pressão popular, foi votada e assim mesmo o Supremo, na verdade, ainda adiou a entrada em vigor real dela, mas foi uma participação social e popular. Na reforma política tem uma emenda popular tramitando também aí, eles estão recolhendo assinatura, estão pressionando, só que o Congresso já está discutindo. Então, o que eu não quero que aconteça é um conchavão de partidos políticos. Então, para mim, o que seria positivo seria o financiamento público com lista partidária, voto proporcional, fim das coligações partidárias, fidelidade partidária e democracia direta, soberania popular. Isso, para mim, representaria um avanço de reforma política. Agora, a correlação de forças do Congresso, o que nós discutimos agora, é o seguinte: o deputado pode até achar que é bom o financiamento público, mas ele não está habituado a fazer campanha na rua, olho no olho com o eleitor. São raros os deputados que fazem isso. Vou pedir Eles ficam no escritório recebendo dinheiro de empresa e mandando os cabos eleitorais para a rua. Então eu quero ver ele votar essa questão. Deputado Ivan Valente, vou pedir uma interrupção antes de responder, antes de ter a resposta do deputado Rubens Ottoni e do deputado Henrique Fontana. Tem outra pergunta, a última da plateia, que é... Boa noite, meu nome é Morgana, sou estudante de Direito da Universidade Católica. E desde o início, o deputado Ivan Valente e os outros também falaram muito sobre o poder econômico. Ficou claro o peso dele quando o deputado falou em bancos, mineradoras, agronegócio, empreiteira. Me parece um grupo tanto forte. E o que garante, que segurança o povo tem de que o financiamento público que vai frear de início a manifestação desse poder econômico, que garantia o povo tem que depois de eleitos, esse poder econômico vai deixar de se manifestar? Você já pode responder, deputado Henrique Fontana. Eu posso te responder com Só toda a esperança? segurança. Não, ele pode ter total segurança de que um sistema com financiamento público exclusivo vai garantir um parlamento com um nível de independência muito maior do que o de hoje. Será perfeito? Será perfeito? Não. Nós vamos para um sistema político perfeito? Não. A sociedade é imperfeita e a política carrega imperfeições desta mesma sociedade. A política nasce do ambiente cultural, político, institucional que se vive no cotidiano da sociedade. Ela não é diferente da sociedade. E o que eu digo que esta reforma pode trazer, para incluir com a tua pergunta, Aline, se ela trouxer, como nós estamos trabalhando, o financiamento público exclusivo de campanha, uma votação que qualifique o voto do eleitor, criando uma cultura de que o eleitor se acostume a escolher um projeto, um programa, um partido, votando num partido, e ao mesmo tempo vote no candidato da sua preferência. Se nós terminarmos com as coligações proporcionais, garantindo o direito de formação de federações, se nós ampliarmos as formas de participação da sociedade, por exemplo, facilitando a iniciativa de um projeto de iniciativa popular. Hoje em dia, nos últimos 10 anos, entraram 3 projetos de iniciativa popular no Parlamento brasileiro. A lista do deputado Henrique Fontana é muito ambiciosa. O senhor acha que dá para realizar, deputado Rubens Ottoni? Olha, Aline, eu vivi intensamente o debate da reforma política aqui na Câmara desde 2003. E posso assegurar a você, comparando, que nós estamos vivendo um excelente momento para avançarmos a reforma política. Por quê? Porque hoje existe um maior entendimento das propostas que estão em debate. Segundo, existe um envolvimento maior da sociedade. Isso que o Ivan coloca, e eu concordo com ele, há uma necessidade de uma pressão, de um acompanhamento, de uma influência da sociedade. Isso é fundamental para que nós tenhamos sucesso. E isso começa a acontecer. É claro que ainda não é do jeito que nós gostaríamos, mas já existe uma participação, existe uma frente parlamentar de participação popular, com participação de deputados e senadores, com participação de organismos da sociedade. Debates como esse mostram que existe um interesse, que existe uma disposição da sociedade. Tudo isso conspira a favor de mudanças substanciais. E eu vejo com muita satisfação também que assuntos que antes eram polêmicos e com muita resistência, como o financiamento público exclusivo de campanha, já estão se hoje já mais populares. São colocados de maneira mais tranquila e tendo apoiamento em vários parlamentares, independente de bancada, independente de partido político. Bom, a gente já está no finalzinho do Expressão Nacional. Eu quero agradecer, então, ao deputado Rubens Ottoni,
ao deputado Ivan Valente, ao deputado Henrique Fontana, que vieram aqui debater esse assunto tão importante com a gente, aos estudantes, professores e telespectadores que vieram aqui ao estúdio do Expressão Nacional em Brasília, aos telespectadores que mandaram as suas perguntas pelo telefone e também a você que nos acompanhou e sempre acompanha no Expressão Nacional. As perguntas que não puderam ser respondidas aqui serão encaminhadas a todos os nossos convidados. A gente se vê na terça que vem. Até lá!